1 Timóteo, capítulo 4. Timóteo, capítulo 4, a partir do verso 1. Assentados como estão, diz assim: Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles como ações de graças. Porque toda a criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido como ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. A partir do verso 13 diz assim, a partir do verso 12: Ninguém despreze a tua mocidade, mas se exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar até que ousar. Amém? Oremos ao Senhor. Pai, nós te damos graça, honra, te louvamos por este momento, por este ambiente, por este clima, Senhor. E em que, neste momento, abrimos a Tua Palavra para poder ler e desejamos agora compreendê-la, Senhor, a ponto de que a nossa consciência venha a ser alcançada por ela, compreendendo mais uma vez a Tua verdade. Nós queremos que o Teu Espírito possa nos direcionar, iluminando a nossa mente, que a nossa compreensão de fato possa se ater sobre aquilo que está por trás de cada letra nessa Escritura, Senhor. Ó Deus, nós clamamos a Ti, que nos auxilie na exposição da Tua Santa Palavra. Assim nós te louvamos em nome de Jesus. Amém, queridos? Bem, nós estamos num texto que alguns já conhecem. E o apóstolo Paulo, novamente, entre tantas outras oportunidades, se preocupa em estar orientando os fiéis, aqueles que estão na defesa e no serviço da fé cristã, acerca de alguns perigos que estão, na verdade, a cada dia se ampliando, né, e alcançando mais e mais pessoas. E logo no primeiro versículo dessa passagem nós percebemos que Paulo começa a indicar a fonte e a natureza, a origem propriamente dito desses movimentos que acabam por enganar aqueles que são os escolhidos de Deus, por enganar aqueles que foram chamados segundo o propósito do Senhor, mediante a compreensão do sacrifício da cruz, ou seja, daquilo que Jesus Cristo representa para as nossas vidas. Paulo, fazendo essa indicação, ele está observando que nos últimos dias determinadas pessoas estariam se levantando, deturpando alguns aspectos da palavra de Deus, da doutrina, da verdadeira doutrina, fazendo com que as pessoas pudessem se ater a mentiras e a interpretações errôneas. E é importante nós percebermos que a defesa desse aspecto da verdade da palavra de Deus, ela precisa ser a cada dia preservada por cada um que se diz de fato cristão, por aqueles que de fato exercem essa fé, exercem a compreensão, o zelo por aquilo que Jesus Cristo representa e fez por nós. E nós observamos que num culto propício como esse, nós verificamos que diversas vezes algumas pessoas se atentam para esse momento para dar diversas explicações ou diversas orientações da juventude, por exemplo. E não que isso não seja válido, muito pelo contrário. Mas o que é importante para as nossas vidas nos últimos dias é nos atermos à importância do que a verdade de Jesus representa para nós. Daquilo que Jesus Cristo, ele de fato trouxe para a humanidade, daquilo que a cruz de fato tem para trazer para as nossas vidas. Nós observamos que, aliado à cruz, nós recebemos uma promessa muito valiosa, que é a promessa da salvação, a promessa do retorno de Cristo para buscar a sua igreja. E em dias como esses, nós temos observado que diversas promessas têm sido feitas, né, por algumas pessoas que se levantam, acreditando em alguns que elas estão fazendo a defesa ou pelo menos estão empenhadas na pregação do verdadeiro Evangelho, quando na verdade são promessas vazias e promessas que acabam com algumas mentiras manietando ou confundindo a mente daqueles que estão até mesmo na casa de Deus.
Mas, queridos, a verdadeira promessa, aquela que realmente a nossa fé precisa se alicerçar, é a promessa da salvação. Ela é a base de toda a verdade, é a base de toda a Escritura, porque é nela que fundamenta Jesus Cristo, ou muito pelo contrário, essas promessas se fundamentam em Jesus. E isso para nós tem demais importância, uma importância que muitas vezes tem sido perdido o seu valor. E ao longo do tempo, Paulo, percebendo que isso estaria acontecendo, ele orienta o jovem Timóteo para que ele pudesse observar isso com maior diligência. Porque chegariam dias que as pessoas cujo Timóteo estava apacentando, orientando acerca da fé, estariam perdendo a verdadeira diretriz que é Cristo Jesus. E quantas vezes nós olhamos nesse mundo em que diversas denominações têm surgido e a verdade e a natureza, aquilo que nós temos como precioso, que é Jesus Cristo, acaba ficando de lado. E o nosso coração, que deveria arder pelo Espírito para nos convencer do próprio pecado, da sua justiça, do juízo do próprio Deus, acaba se envolvendo com diversos outros posicionamentos que eles dizem que são cristãos, mas que na verdade nos afastam de Deus, nos afastam da sua verdade, nos afastam do caminho que a Bíblia fala que é estreito e que obviamente nos conduzirá ao céu. E Paulo, ele observa Timóteo em sua juventude. E no versículo 12 ele diz o seguinte: olha, ninguém despreze a tua mocidade. Não seja porque somos jovens que devemos aceitar qualquer posicionamento. Não é porque somos jovens que nós não devemos nos ater à Escritura, à verdade, à palavra de Deus, porque ela é o nosso alimento, é aquilo que nos dá, na verdade, condições de exercer a nossa fé, ligados na verdade que está em Cristo. Na verdade, esse é o nosso alimento. Não é qualquer coisa, não basta termos um bom discurso, uma boa oratória. Toda palavra que envolve Jesus, ela precisa se basear na verdade. E como jovens, nós precisamos, em qualquer lugar, defender essa verdade. Precisamos ser defensores da nossa fé cristã. Precisamos disseminar essa verdade mediante a defesa que nós fazemos. Observem que hoje é muito fácil um jovem que encontra-se numa cadeira de universidade, ele consegue perder a verdade e a natureza por qualquer teoria que lhe é apresentada. Ele não se alicerça muitas vezes naquilo que de fato traz uma substância para as nossas vidas. E não é que nós não devemos estar lá, muito pelo contrário, devemos. No entanto, nós devemos, consequentemente, seja numa cadeira de universidade, defender aquilo que para nós é muito mais precioso. Mais precioso daquilo que um teórico diz acerca dos fenômenos econômicos, mais precioso do que um teórico pode dizer acerca das dificuldades que o organismo do ser humano pode apresentar. Para nós, a Escritura, a verdade, ela sim precisa ser aquilo que vem trazer diretrizes para as nossas vidas. E mais à frente ele diz o seguinte: olha, mas ser exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Na palavra, quando nós nos reportamos desse texto, obviamente que nós lembramos da própria Escritura de Deus. E sequencialmente no trato, no amor, e algo que eu considero muito importante, no espírito. Naquele que realmente pode nos fazer compreender essa verdade, a ponto do nosso coração se voltar inteiramente para Ele, desprezar tudo aquilo que pode nos afastar da Sua palavra, que cai em desobediência e que contraria a natureza e a essência de Deus. Quando muitos hoje pensam que o Espírito ele pode ser dado a simples movimentos, ou simples formas de atuação dentro das igrejas ou dentro dos próprios homens, a fim de que lhe entregue aquilo que o seu próprio prazer quer. Mas na verdade esse não é o papel do Espírito. Ele não está aí como um garçom para satisfazer as nossas vontades, mas nós podemos tê-lo como companheiro na compreensão da Escritura, para conhecermos mais a Deus. O profeta Oséias, ele disse que no tempo em que as pessoas se prostituíam espiritualmente buscando outros deuses, elas estavam fazendo isso porque perdiam, se afastavam do conhecimento da lei, se afastavam do conhecimento, as diretrizes que poderiam fazer com que as pessoas se achegassem a este Deus.
E hoje nós percebemos que aquela mensagem que Oséias traz profeticamente para que conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus, torna-se ainda mais necessária nesses dias. Nós não podemos parar de buscar a compreensão de Deus. E essa compreensão nós só conseguimos alcançar mediante aquilo que o Espírito traz e move em nosso coração, fazendo com que a nossa mente, com que a nossa consciência possa se aperceber de fato daquilo que representa a natureza de Jesus Cristo para nós. O Espírito, ele pode nos direcionar a isso. O Espírito tem essa capacidade. Ele é o nosso consolador, ao mesmo tempo que tem o intuito de nos auxiliar nessa compreensão. Ele nos deseja nos aproximar a cada dia mais por meio da Escritura do nosso Senhor. E quando nós, por meio do Espírito, por meio daquilo que Ele gera em nosso coração, por meio daquilo que Ele traz à nossa consciência, traz à nossa compreensão, à nossa mente, obviamente nós conseguimos exercer aquilo que essa palavra traz e orienta as nossas vidas. E de fato assim nós estaremos exercendo a nossa fé e com pureza. Mas para isso, o apóstolo Paulo, ele faz uma outra observação. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Nós não podemos aprender hoje e esquecer amanhã. A prática da leitura da palavra, a prática da consciência do que isso significa, do que a Escritura significa para as nossas vidas, precisa ser algo constante. E à medida que nós, enquanto jovens, podemos ler essa palavra, compreender pelo seu Espírito, exercer a nossa fé, porque essa palavra nos faz edificar aquilo que nós podemos crer em Cristo Jesus, assim que nós, obviamente, estaremos nos purificando das coisas deste mundo, por meio dessa palavra, por meio da ação que esse Espírito gera em nossas vidas. Obviamente, nós vamos conseguir expandir essa mensagem, expandir essa palavra, que tem a capacidade de alcançar a outras vidas, que tem capacidade de alcançar a outras pessoas, de forma que essas também possam reconhecer aquilo que Jesus Cristo representa à humanidade. E nada mais é do que a própria salvação, do que o próprio encontro com Deus. O próprio encontro, que o Apocalipse tanto relata para as nossas vidas. O dia em que nós esperamos ansiosamente, que é o retorno de Jesus Cristo, para que de fato nós possamos olhar, recordarmos daquilo que aprendemos com Ele por meio dessa Escritura e quem sabe dizer que realmente valeu a pena. Essa palavra ela se torna um combustível para que a gente possa prosseguir. E é bem verdade que na atualidade percebemos que as pessoas acabam se afastando desse posicionamento, da importância que a Escritura exerce na vida de todo e qualquer cristão. Em nossa juventude nós temos diversos momentos e diversas opções para fazer talvez no nosso dia a dia, em que será muito fácil podermos substituir a leitura e a busca pela compreensão desta palavra. Mas o conselho que vos dou esta noite, mediante aquilo que Paulo nos orientou, é que persista em ler, é que por meio dessa Escritura persista em conhecer ao Senhor, persista em conhecer os caminhos e aquilo que esses caminhos requer para que nós possamos alcançar a salvação por meio da fé, por meio da justificação que há em Jesus Cristo. Isso para nós tem grande importância, tem grande valor. E é isso que Paulo estava propondo a Timóteo, para que nele pudesse ser despertado. E eu, a mesma coisa, faço essa noite, para que esse desejo seja despertado em nosso coração, a ponto de que a nossa vida de fato seja transformada pela renovação do nosso entendimento, a ponto de que outras pessoas possam ser também alcançadas por essa mensagem. Isso satisfaz as nossas vidas enquanto servos de Deus, na expansão do seu reino e, consequentemente, se atenta àquilo que Jesus Cristo deixa e exorta para nós ao longo de toda a sua mensagem de cruz. E no finalzinho, no versículo 14, ele diz o seguinte: não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbítero. Medita essas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Isso de fato precisa, como disse o mesmo apóstolo lá em Coríntios, no seu capítulo 4, que precisamos ser dispenseiros dos mistérios de Cristo. Precisamos de fato fazer com que as pessoas, aqueles que estão ao nosso redor, possam reconhecer
o convívio mediante a nossa conduta de vida, o nosso padrão de comportamento que venha representar e que venha refletir a natureza dessa verdade, para que as pessoas possam ver em nós que de fato existem condições de exercermos a nossa fé na pureza, na fé no Espírito. Nos atentando dessas coisas, desses posicionamentos que hoje emergem com muita facilidade, a ponto de nos fazermos distanciar daquele que realmente representa para as nossas vidas, aquele que de fato pode exercer em nós o verdadeiro caminho, que é a salvação que há em Cristo Jesus. Amém, queridos? Amém. Eu não quero me alongar mais, mas acredito que foi uma mensagem suficiente para que possamos compreender a importância que existe em preservarmos aquilo que a Bíblia Sagrada diz para nós. Isso muito tem se disseminado nessa atualidade. E o conselho que eu daria à juventude, eu poderia falar aqui que vocês podem desprezar o pecado, que vocês podem renunciar a si mesmos, e claro que isso também é bíblico, mas o conselho que vos dou é que vocês preservem e defendam a natureza que há no Evangelho de Jesus, a verdade, aquilo que realmente pode conduzir as pessoas a Deus, e que as demais coisas nós possamos estar atentos para alcançá-las, compreendê-las e rejeitá-las, sempre na boa defesa da nossa fé cristã, para que assim o nome do Senhor seja glorificado e a nossa esperança de reencontrá-lo se alimente a cada dia mais. Amém, queridos? Glória a Deus.